Comecemos então, e eu quero fazer uma pergunta a Carson, mas Dever, Sayun podem ficar à vontade para ajudar também. Primeira pergunta então, especificamente para o irmão Carson, mas os outros irmãos podem ficar à vontade também. Meados da década de 90, luteranos e católicos na Alemanha assinaram a declaração conjunta, afirmando alguns pontos de acordo quanto a essa doutrina que foi a pedra de tropeço na época da Reforma Protestante. Também nos Estados Unidos, alguns evangélicos, até mesmo famosos, vieram assinar uma carta de intenções, um documento, junto com alguns católicos. Como nós nos posicionamos perante essas manifestações públicas de concórdia, ou aparente concórdia entre protestantes e católicos? That was a most fascinating discussion. Essa foi uma discussão fascinante. By and large, the Catholics sent to that colloquium several of their most learned theologians and scholars. Os católicos mandaram para essa conferência, para essa reunião, alguns dos seus representantes mais brilhantes. Without mentioning any names, evangelicals sent several popular evangelical leaders who had minimal theological training, plus only one theologian. E sem mencionar nomes, os evangélicos acabaram mandando vários pregadores populares de renome, mas apenas um deles era de fato um teólogo. So, quite frankly, the evangelicals were massively outgunned. Então, é óbvio que os evangélicos estavam debaixo de fogo. Because of that, there were several evangelicals who started participating in that colloquium who had much better training. E por causa disso, ao longo do tempo, vários outros evangélicos com melhor treinamento começaram a participar daquele colóquio. The result was that the documents that came out of later discussions were much more careful and cautious. Então, o que aconteceu é que documentos posteriores naquela conversa, na verdade, foram documentos mais bem elaborados. For example, at the last round, which was only a few months ago, the discussion had to do with Mary. Por exemplo, na última rodada de discussões, que foi há poucos meses atrás, a discussão teve a ver com Maria. The discussion was so sharp that at the end of it, the only thing they could agree was to publish separate documents. E a discussão foi tão acirrada que a única coisa que eles conseguiram concordar foi em publicar dois documentos separados. The first round, however, the document that was produced was really quite awful. Mas, na verdade, o documento que foi produzido na primeira rodada do colóquio foi terrível. I am told that millions of copies were produced by the Catholic Church in Latin America. E me contaram que milhões de cópias daquele documento foram produzidas pela Igreja Católica na América Latina. Partly as a method to discourage Catholics from converting to evangelicalism. Parte como uma estratégia para desencorajar católicos de se converterem à fé evangélica. Because, in fact, the documents seem to give the impression that we are in such perfect agreement, there's no point changing side. Porque, no final das contas, o documento dava a impressão que católicos e evangélicos estão num acordo tão íntimo que não precisava ficar mudando de lado. Let me mention just two of the subtleties that really weren't handled by that first discussion. Então, deixe-me colocar apenas dois pontos muito sutis que apareceram naquele primeiro documento. Mark mentioned one of them in his first address. O Mark mencionou um deles na sua primeira palestra. An informed Catholic will certainly defend that we are justified by grace through faith. Um católico bem informado certamente afirmará de que nós somos justificados
pela fé por meio da graça. But if you leave out the word alone, Mas se você deixar a palavra somente do lado de fora, you are hiding the entire center of the Reformation debate. você está então escondendo aquilo que foi o fulcro do debate na Reforma. And more seriously, you are beginning to come into massive conflict with the kinds of texts that we've been dealing with in these last 2 days. E mais seriamente, você começa então a entrar com toda sorte de conflito com os textos que nós estamos lidando aqui durante esses dias. Let me tell you another subtlety. Uma outra sutileza que apareceu no documento. There was a Catholic theologian present by the name of Avery Dulles. Havia um católico, um teólogo católico chamado Avery Dulles. He subsequently became a cardinal of the Catholic Church, Depois ele tornou-se um cardeal católico, though at this point he had still not been given the red hat. mas ele ainda não tinha um chapéu vermelho naquela época. He had written a very influential essay for Catholics on the way that they could defend the postulate justification by faith alone. Ele havia escrito um documento muito bem articulado para católicos a respeito de como os católicos deveriam se postar diante do conceito da justificação pela fé somente. The way he said it was this: E a forma como ele colocou foi a seguinte: if we understand faith to mean faith working by love, se nós entendermos que a fé é a fé operando por meio do amor, where this total expression includes, as it were, the works that are prompted by love, aonde essa completa expressão inclui as obras que são feitas por amor, then Catholics too could sign on to justification by faith alone. então os católicos também podem concordar com a ideia da justificação pela fé somente. But you see, a document where two sides sign, but both sides mean different things, is not worth much. Mas um documento onde ambos os lados assinam, mas cada um tem a sua interpretação particular, é um documento que não tem grande valor. And that's why such discussions must have really informed people in them, or ultimately they are worthless. Então é por isso que essas discussões precisam ter pessoas bem preparadas ou os resultados são inválidos. May I add a personal story? Posso contar uma história pessoal? Partly because I was so upset at that first one, Porque eu fiquei tão chateado com esse primeiro ponto, I went along to the next one. eu fui à segunda rodada de debates. So did John Woodbridge, also from Trinity, Também lá do Trinity foi and o Harold O.J. John Brown. Woodridge e Harold Harold O.J. Brown. O.J. Brown. So we were all not simply popular preachers, but had done some reading in these sorts of areas. E nós não éramos então apenas pregadores populares, mas gente letrada nesse tema. Also present was, I won't name the man, but probably the Roman Catholic's best New Testament scholar. E também estava presente, eu não vou dizer o nome, aquele que pode ser considerado o melhor teólogo católico romano para o Novo Testamento. A very brilliant man. Um homem brilhante. And I had been asked to write a paper on justification and some other elements. Então me pediram que eu escrevesse algo sobre a justificação e outros elementos. Now, at the end of my paper, I turned to this man and I asked him, E no final então da leitura do meu trabalho, eu me virei para aquele homem e lhe perguntei: so-and-so, I have read your commentary on Romans. meu amigo, eu li o seu comentário em Romanos. Quite frankly, you and I very largely agree on what Romans says. E muito francamente, eu e você concordamos amplamente naquilo que é a mensagem de Romanos. He was a very good exegete and he got the exegesis right. Ele é um muito bom exegeta e exegetizou corretamente.
So I quoted some of his passages on justification in his exposition of Romans, where he said exactly the same sort of things I've been saying here. E então eu citei algumas das passagens nas quais ele comentou Romanos e disse coisas extremamente semelhantes às coisas que nós estamos tratando aqui nessas palestras. Then I read several passages from the Catholic Catechism. E aí então depois eu li várias passagens extraídas do Catecismo Católico Romano. The most recent official version of which is 1993. A versão mais recente e oficial de 1993. And where the treatment of justification, especially in its central 4 pages, is positively Tridentine. It comes from the Council of Trent. It's unchanged from medieval Catholicism. Aonde definitivamente o tratamento da doutrina da justificação, que está nas 4 páginas centrais, é obviamente tridentina, ou seja, das resoluções de Trento. So then I asked this scholar, so which do you believe? E aí então eu perguntei para ele, qual dos dois você acredita? Do you believe what you wrote in your commentary on Romans, or do you believe the Catholic Catechism? Você acredita no seu comentário, no que escreveu no comentário aos Romanos ou no Catecismo? Now that was a provocative question. E essa foi uma pergunta bem provocativa, é óbvio. Because in Catholic dogma, if you deny anything knowingly in the Catholic Catechism, you are not in good standing in grace in the Catholic Church. Porque se na Igreja Católica você nega qualquer coisa do dogma católico, você agora se encontra então não debaixo da graça da Igreja. So I asked him, what do you believe? Your own writings on Paul, explaining Paul fairly, or the Catholic Catechism? Então eu perguntei, você acredita no tratamento justo que você deu ao pensamento de Paulo no comentário Romanos ou no Catecismo? His papers were moved around the desk. E ele ficou lá mexendo seus papéis ali na He mesa, wouldn't look me in the eye. não me olhava nos olhos. Probably 2 minutes passed by. Talvez tenham se passado 2 minutos de silêncio. And finally, the chairman, who I will not name also, E finalmente, então, o coordenador, que eu também não vou dizer o nome, he said, well, Don, I mean, he's a Catholic. He's a Catholic. Of course he believes the Catechism. He's a Catholic. ele disse, Dom, ele é católico, é claro que ele acredita no catolicismo, no catecismo, é claro que ele acredita nisso, ele é católico. So I said, do you understand my problem? E aí então eu disse, você entende o meu problema? These doctrines are for me so important, I will die for them. And you guys are talking out of both sides of your mouth. How can I sign a statement with you? E aí eu disse, olha, essas doutrinas são tão preciosas para mim que eu estou pronto a morrer por elas. E você está falando de 2 maneiras com a sua boca. Então, por isso, eu não posso assinar esse documento com você. I was then subjected to a certain amount of abuse E aí, então, eu fui meio que abusado. before we broke for tea. Antes de sairmos para o coffee break. So there are more stories going on behind the scenes than people realize. Então, existem muitas outras histórias por trás da cena do que muita gente imagina. Não há muito o que complementar, mas talvez deixar bem claro que há uma tendência no mundo contemporâneo de estabelecer certas unidades, que são unidades sociais, formais, mas que não têm como subsistir pela própria natureza lógica das coisas. Então, ninguém precisa ser agressivo e desrespeitar católicos enquanto pessoas, enquanto parte da comunidade, mas não há como chegar a um consenso em termos de doutrina de justificação com a ideia que o catolicismo mantém do Concílio de Trento e a doutrina de justificação pela fé. Alguém tem que abrir mão e que ceder, porque não é possível estabelecer uma ideia que seja consensual para as 2 partes. Acho que isso é muito claro para quem, nem para quem é reformado ou católico, para quem tem um pouco de lógica na cabeça. Could I add one word to that? Mais uma palavrinha sobre o assunto. What this brother has said is very important. O que o irmão aqui acabou de dizer é muito importante. My story was in the context of sharp debate amongst theologians. A minha história foi no contexto de um debate afiado entre teólogos. But when you are actually dealing one-on-one with
neighbors and friends and relatives who are Catholics, you must be very sure that your own motives are good. You're not trying merely to win an argument. Mas quando você estiver lidando com pessoas pessoalmente, seus vizinhos e amigos católicos, tenha certeza que você não está ali só para tentar ganhar um debate. Moreover, we are justified by faith in Christ and what he has done. Ainda mais porque nós somos justificados em Cristo pela fé, por aquilo que Ele fez. We are not justified by our faith in justification. Nós não somos justificados pela nossa fé na justificação. In other words, you might have a true doctrine of justification and still not trust Christ. E, em outras palavras, você pode ter um conhecimento verdadeiro da doutrina da justificação e ainda assim não ser justificado. And it is possible, though not always easy, to have a bad doctrine of justification and, despite your doctrine, still trust Christ. E ainda é possível que você tenha uma má teologia da justificação e ainda assim confiar suficientemente em Cristo. So we should not go through life thinking all evangelicals are saved and all Catholics are damned. Então nós não devemos passar toda a nossa vida pensando que todos os evangélicos são salvos e todos os católicos são condenados. The crucial thing is to preach what the Bible says about what the gospel is, what justification is. O ponto é pregar aquilo que a Bíblia diz sobre o que é a salvação e o que é a justificação. For there are entailments for salvation and damnation. Porque existe então consequências para a salvação e a condenação. But the fact of the matter is, all of us enter into degrees of inconsistency, and only God on the last day will sort it all out. Mas o fato é que todos nós temos diferentes graus de inconsistência e somente Deus no último dia é que vai saber fazer essa separação. Just one brief addition on that. Uma pequena adição. I don't know if Jonathan Edwards' treatise on justification has been translated into Portuguese. Whose treatise? Jonathan Edwards. Eu não sei se o tratado de Jonathan Edwards já foi traduzido para o português. Não foi. Well, I'll say this On anyway for those who might find it useful. In the last page or two, he has an extremely long sentence in which he basically says what Don said, but with a lot more qualifications and shows all the ways we may misunderstand things. No último parágrafo, na última página, tem um tratamento longo sobre isso que foi acabado de dizer aqui agora, como nós devemos nos Very portar. careful, helpful statement. Então seria importante conhecer isso. Por causa do tempo, nós teremos mais uma única pergunta. A pergunta é o seguinte, quer dizer, deixa eu fazer uma colocação, depois eu faço uma pergunta. Hoje, cerca de 80% da população brasileira vive em grandes centros urbanos. 82% da população brasileira vive em grandes centros urbanos. A minha pergunta, então, é para Mark Sayum. E, irmão Carson, pode ficar à vontade para contribuir. A minha pergunta é o seguinte, antes, deixa eu dar um parênteses, Sayum tem trabalhado com uma revitalização de uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro. Sayum está implantando, há 3 anos, mais ou menos, uma igreja na capital aqui em São Paulo. E Mark Dever pastoreia há 15 anos uma igreja a 4 quadras do Capitólio. A minha pergunta é uma pergunta e um pedido para eles. A primeira pergunta é, quais são os principais desafios que vocês identificam para trabalhar para a saúde da igreja local? E o meu pedido é que vocês deem uma palavra rápida de estímulo para os pastores aqui, da necessidade deles trabalharem para que as nossas igrejas locais sejam saudáveis. Eu acredito que é um grande desafio revitalizar a igreja, que é completamente diferente de ressuscitar uma igreja. Ninguém aqui jamais vai ressuscitar uma igreja, porque a igreja não está morta e nunca estará. Mas quando nós pensamos na vitalidade da igreja, precisamos identificar quais são os fatores que manifestam a falta de vitalidade em uma igreja. E sem dúvida nenhuma, um dos elementos fundamentais nesta falta de vitalidade em uma igreja está na liderança. E a liderança precisa focar o seu ministério, em primeiro lugar, na sua total dependência da graça de Deus, da direção de Deus
de uma vida de oração e santidade, para que, como líder, ele tenha integridade, coerência e profunda determinação de conduzir o seu rebanho nesse processo de revitalização. Se tem algo que o contexto urbano exige hoje da igreja evangélica, é coerência, santidade, integridade, diretamente que emana da palavra de Deus como fruto da graça de Deus. Mais do que qualquer estratégia, o que as pessoas querem ouvir é um líder fiel à palavra do Senhor que tem integridade. A igreja, percebendo isso, no contexto urbano, vai se revitalizar naturalmente, pela graça de Deus. Uma palavra de estímulo. Parabéns por estarem aqui. O pior pastor é aquele que não deseja aprender mais, não quer compartilhar o que sabe, acha que já sabe tudo, é aquele que tem jactância. Orgulhoso. Quando você vem a um congresso, quando você busca saber mais, compartilhar, ensinar o que sabe, aprender o que não sabe, você está no caminho certo. Deus te chamou. E se Deus te chamou, Ele te capacitou. Confia na graça do Senhor. Ele vai te conduzir. Pensando em como ser igreja na realidade de hoje, nos centros urbanos, como a gente está na realidade de uma cidade difícil como é a cidade de São Paulo, eu diria que a primeira coisa importante que eu destacaria tem a ver com a questão da ministração da palavra de Deus, a centralidade da pregação, do púlpito, mas que tem que trabalhar duas coisas muito importantes, na minha opinião. Trabalhar principalmente a questão do ensino bíblico-teológico, juntamente com uma espiritualidade que atinge o coração das pessoas. Eu tenho visto igrejas doutrinariamente boas que são frias e não desenvolvem um coração de devoção para com Deus. A segunda coisa importante é estabelecer uma relação forte de comunhão e relacionamento entre as pessoas. Dentro da realidade urbana de São Paulo, isso é muito difícil. Uma cidade materialista, uma cidade voltada para trabalho, dinheiro, muito egocêntrica e que evita relacionamentos. Então, essa ênfase em comunhão, que é o desdobramento dessa realidade do que significa ser igreja, é muito importante, e eu acho que isso hoje se consegue fazer principalmente através de pequenos grupos. E um outro detalhe importante, que eu acho que é derivado da própria ideia da encarnação de Cristo Jesus, que é o enfoque contextual. A minha preocupação hoje é que muita gente é bom de doutrina, mas em termos de forma, permanece no século XVI e XVII. Há pessoas que são muito voltados para a realidade do mundo contemporâneo e cuja teologia se perdeu. Eu gostaria e acho importante que uma igreja, para atingir uma sociedade contemporânea, consiga inserir-se nas novas manifestações da cultura, entendendo bastante graça comum e as derivações desse aspecto, para que ela consiga comunicar o Evangelho adequadamente, porque corremos o risco de falarmos a verdade, de vivermos a verdade e não sermos mais entendidos se não conseguirmos estabelecer a conexão com a realidade à nossa volta. E eu tenho muita esperança, eu estou, de certa forma, preocupado com a igreja brasileira, mas, por outro lado, muito feliz ao ver despontar muitos líderes, gente séria, gente querendo estudar, gente com coração aberto, e eu espero que entre os irmãos haja essa disposição e essa capacidade de acreditar que, pela graça de Deus, nós vamos fazer uma diferença grande nessa nação e, consequentemente, também no mundo. Que Deus nos abençoe.
I think that the urban setting does present special challenges to the pastor. Eu creio que o ambiente urbano apresenta desafios especiais para os pastores. I think there are increased temptations, Eu creio que existe um acréscimo de tentações, especially to, I think, distraction and busyness. especialmente na área da distração, perder o foco e voltar-nos para negócio. I think Paul's word to Timothy in 1 Timothy 4:16, watch your life and doctrine closely. Como Paulo diz em 2 Timóteo 4,16, cuida de ti mesmo e da doutrina. And then also what he says in 2 Timothy 4:2, preach the word, E quando ele diz em 2 Timóteo, prega a palavra, be prepared in season and out of season, insta, quer seja oportuno, quer não, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. corrige, repreende e exorta. And then also what he says in 2 Timothy 2:2, E o que ele também diz em 2 Timóteo 2:2. the things you've heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Aquilo que de mim ouviste, confia, entrega a testemunhas também fiéis. So watch your life and doctrine closely, Olhe bem para a doutrina e a vida, preach the word, pregue a palavra, what you've heard and learned, entrust to reliable men who will be able to teach others also. e aquilo que ouviste, entrega a homens fiéis e idôneos para pregar That's também. aimed at the pastor. Well, I'm speaking there to the pastor. E eu estou aqui falando então para os pastores. About the church, I would suggest 9 marks. Para a igreja eu sugiro 9 marcas. Expositional preaching, Pregação expositiva, In line with what these men have wisely said, em conjunto com o que esses homens sabiamente disseram. when I was pastoring a church on the west coast of Canada many years ago, Quando eu estava pastoreando uma cidade na costa do Canadá, muito tempo atrás, muitos anos atrás, something finally dawned on me that I should have seen much earlier. uma coisa finalmente caiu, eu entendi, algo que eu deveria ter entendido muito antes. Do not think that the ministry of the word is only preaching. Não pense que o ministério da palavra é apenas a pregação. If, as a pastor, all of your focus on the ministry of the word is preparing for Sunday sermons, Se todo o seu foco como ministro é a preparação para o sermão do domingo, when you have everybody present, quando você tem todo mundo presente, because obviously everything that you're going to say is so important that everybody should be there to hear it. que você vai acabar pensando que aquilo que você tem a dizer é tão importante que todo mundo deve estar lá presente para ouvir. Then you will miss the strategy of working with younger men coming along, those who are interested, more gifted elders or whatever, so that you start short courses, acute training sessions for them. Então você vai acabar perdendo a perspectiva de trabalhar com jovens líderes, com presbíteros experientes e vai acabar deixando de ministrar de maneira específica a esses. Preach the word, yes. Pregue a palavra, sim. But this announcing of the word, this preaching of the word should not be thought of only in terms of Sunday morning, but in all the ministry of the word that we can possibly multiply at every level in the church. Mas essa pregação da palavra não deve ser tida apenas como aquela do culto principal no domingo, mas deveria estar em todos os níveis para os quais nós podemos e devemos ministrar a palavra. And that's the kind of framework where you do take on some younger men and follow 1 Timothy 2:2 and instruct them so as to pass it on to others. E esse é o tipo de estrutura que nós pegamos lá de 2 Timóteo 2:2, pegar homens fiéis para instruí-los para que instruam a outros. You don't disciple a new generation of young men coming along only from Sunday morning. Você não consegue ministrar a uma nova geração e treinar uma nova geração apenas do púlpito da igreja no domingo. Quero agradecer a paciência e bondade de vocês, convidá-los para as 4h30 virem ouvir Leonardo. Ele vai estar falando sobre revitalização de igreja.
Eu quero agradecer também a presença de Luiz Saião entre nós. Ele está voltando para São Paulo daqui a pouco. Deus abençoe. Bom almoço, irmãos. Eu gostaria de já entrar nas perguntas, então. E a primeira pergunta eu queria fazer a Mark Dever. E lembrando que os outros irmãos da mesa também podem contribuir. E a pergunta é a seguinte: no contexto batista brasileiro, é espantoso quando nós ouvimos sobre uma igreja batista guiada por presbíteros. Então, a pergunta é o seguinte: primeiro, o que a Bíblia ensina sobre presbíteros? E segundo, quais os benefícios que uma igreja batista, uma igreja evangélica, recebe quando há uma pluralidade de pastores ou presbíteros guiando-a? Os outros irmãos vão poder contribuir depois. I think in 1 Timothy 3 you notice the difference in qualifications between elders and deacons. Eu acho que em 1 Timóteo 3 você percebe a diferença entre presbítero e diácono. And the fact that elders are required to be those who are able to teach E o fato de que os presbíteros são exigidos que tenham a habilidade de ensinar means that you will get some men to serve a congregation as elders that would be helpful to the church in building it up through teaching. Isso implica que esses homens de alguma maneira estarão envolvidos em construir a igreja através do ensino. In a way people need not be gifted in order to serve as deacons. E é uma qualidade que aparentemente não é exigida do diácono. So when Baptist churches just have deacons and then a pastor, Então, quando uma igreja batista tem apenas diáconos e o pastor, they can certainly do that. They're still a true church. e eles podem fazer isso e ainda ser uma igreja verdadeira. But the example we see in the New Testament of a plurality of elders in a local church, I think, gives a depth and a rootedness that it means in the local area. I mean, it's not just employees, but the guys who are in the church. A But depth and a rootedness that is helpful. O exemplo que nós vemos na igreja primitiva de vários presbíteros na igreja dá então uma ideia de como isso era na raiz da igreja primitiva. Rounds out the pastor's gifts. Helps to make up for things that the pastor would not be as good at. Ajuda então no trabalho pastoral, preenchendo lacunas na qual o pastor não seria necessariamente qualificado. So it doesn't mean that the senior pastor or the main teaching elder doesn't continue to give leadership. Então, não significa que o pastor não continua tendo a liderança, But just that there is a group of godly men who understand the Bible and teach the Bible who help. mas significa que tem um grupo de homens tementes a Deus que ensinam e ajudam na liderança da igreja. Sometimes people are suspicious of having a plurality of elders because of a wrong model in their head. Muitas vezes as pessoas têm um certo receio de ter vários presbíteros por causa de uma concepção errada que eles têm na mente. Just because you have, let's say, 4 elders does not mean that each elder has exactly the same rights, gifts, authority, influence. Não é porque você tem, por exemplo, 4 presbíteros que isso significa que todos eles têm a mesma autoridade, a mesma capacidade de ensinar e de liderar. In any good elders board, there will be 1 or 2 with a lot of experience and years and training, and maybe some that are very gifted in teaching, and some that are at the junior end and just beginning to learn. Num grupo, num conselho de 4 presbíteros, por exemplo, você sempre terá 1 ou 2 que têm uma vantagem maior, uma habilidade maior em ensinar ou alguma outra tarefa, enquanto que pode haver 2 que ainda estão crescendo e na maturidade. But as Holy Scripture says, in many counselors there is wisdom. Mas a Escritura sempre diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Presbiteriano agora. Como presbiteriano, eu não posso deixar de expressar a minha alegria de ver os irmãos batistas compreendendo
que a multiplicidade de presbíteros é, de fato, o modelo bíblico. Mas, por outro lado, quero também lembrar que os presbiterianos, às vezes, por terem modelos errados quanto à pluralidade de presbíteros, sofrem por isso. Isso não significa que não devamos ter, mas apenas lembrando a ênfase que é dada pelo irmão Dever e também enfatizada pelo irmão Carson, que os presbíteros têm o requerimento de determinados dons para o serviço, e que eles não são chamados para serem simples administradores de igreja junto com o pastor, mas eles são chamados para o ensino, para a docência, para o pastoreio do rebanho, juntamente com o presbítero que tem essa função exclusiva na pessoa do pastor. Então, que fique também a lembrança e a exortação de que a presença dos presbíteros pode tornar-se na igreja uma busca de influência administrativa, influência não bíblica sobre a congregação, como um exercício de domínio. E isso é algo que a Bíblia absolutamente proíbe. Não é o domínio, mas é a liderança e o pastoreio da igreja que devem ser a ênfase na função e na presença do presbiterato. Vou fazer a pergunta para você agora, de pregação. Eu vou fazer agora uma pergunta para o Gilson. Como você definiria pregação expositiva e por que esse modelo de pregação é tão importante para a igreja? Penso que definir pregação expositiva seria colocar em termos simples o seguinte: quando o assunto ou ponto do texto bíblico é o assunto ou ponto do seu sermão. Ou seja, na medida em que você vai pregar uma sessão da Palavra de Deus, o que você precisa encontrar ali, e essa sessão às vezes é definida pelos exegetas como perícope, você precisa encontrar dentro daquela perícope, dentro daquela sessão, qual é o tronco da árvore, qual é o assunto, o coração principal, o coração só se tem um, em princípio. Qual é o coração daquele texto? E aquele assunto, aquela ideia central, deveria de alguma maneira ser comunicada por você à igreja, à congregação que te ouve. De um modo geral, a pregação expositiva faz isto. Ela consiste de 3 passos. A primeira delas, você identifica o sentido, a ideia, o tronco, e eventualmente você distribui aquilo ali aquela ideia em pontos principais, você ilustra e você aplica, você tira aquela verdade e aplica. Como nós fazemos em nossa igreja, nós geralmente pregamos alguns domingos, às vezes vários domingos. Por exemplo, preguei uma série de 52 sermões, uma série de 40 sermões, uma série de 25 sermões. Atualmente nós estamos pregando nos domingos de manhã nos livros dos reis. Chegamos agora ao período do profeta Eliseu. Lemos a perícope, encontramos o assunto e expomos o assunto dominicalmente, mas no domingo nós fechamos aquele sermão. À noite, Franklin estava pregando sobre Romanos, e ele fazia a mesma coisa, apanhava a perícope, pregava ali, encontrava o assunto, expunha aquele assunto, distribuía, partia aquele pão em miúdos e compartilhava com a congregação. Recentemente, problemas familiares, pessoais, ele não está pregando à noite. Mas o que fazemos é oferecer à igreja uma
uma sequência, uma rotina normal, dominical praticamente, de pregação de toda a Bíblia. Eu ainda não tive o privilégio de fazer isso, de pregar toda a Bíblia, mas uma intenção que tenho daqui a algum tempo é oferecer à igreja pelo menos um sermão que em cada livro que fosse uma introdução à mensagem, ao assunto daquele livro. Ou seja, de tal maneira que dentro de um ano ou um pouco mais, a igreja pudesse ter uma visão de toda a Bíblia. A importância disto é que você comunica a ideia de Deus. É a ideia de Deus quem dita o seu sermão, e não a sua ideia acerca da palavra de Deus. Então, de alguma maneira, a pregação expositiva, ela parte da convicção de que é a ideia de Deus, o comando e aquilo que precisa ser comunicado à pessoa. Então, a pregação expositiva é uma expressão da nossa submissão à autoridade das Escrituras. In addition, Além disso, expository preaching teaches Christians how to read the Bible. pregação expositiva nos ensina a como ler a Bíblia. If the text is read and then the sermon goes off in all kinds of directions, nobody is learning how to read God's most holy word. Se o texto é lido e o sermão vai para todos os lugares além do texto, a igreja não aprende a ler o texto. But good expository preaching will result in people saying, I see that is what the text is saying. And they're watching how the preacher got there from the text itself. Então, uma boa pregação expositiva gera o seguinte resultado. O membro da igreja vai dizer, agora eu sei de texto e como o pregador chegou até esse ponto. In addition, good expository preaching authorizes the sermon. Uma boa pregação expositiva, ela autoriza o sermão. If somebody comes to me at the end of one of my sermons and says, I didn't like what you said today. Se alguém chegar no final do meu sermão e dizer, eu não gostei de nada do que você disse hoje. So my first answer is, at what point did I distort the scripture? Please correct me. A minha resposta é, em que momento eu torci as escrituras? Me responda isso. And if they say, I don't know about that. Se ele dizer, não, eu não sei nada sobre isso. Then I say, are you disagreeing with Don Carson or with God Almighty? Você está discordando com Don Carson ou com o Deus Todo-Poderoso? Because you see, at the end of the day, what I think is not really all that important. What is important is what Scripture says. Então, você vê que no final do dia, o que é importante não é o que eu digo, mas é o que a Escritura diz. And with responsible expository preaching, the preacher is in a sense hiding behind the word. Então, numa pregação expositiva sincera, o pregador, na verdade, ele esconde atrás da sua exposição. Just as God disclosed himself in the first place through his words. Da mesma maneira que Deus, ele se apresenta em primeiro lugar na sua exposição, so good preaching should be the representing of God, the re-revelation of God to people. A pregação expositiva deveria ser uma reapresentação de Deus para o povo, uma reapresentação de Deus para o povo. So in good expository preaching, if this is the re-revelation of God, people should come out saying not simply, I understand a little more text, but I have heard from God. Então, uma boa pregação expositiva, se ela é uma revelação de Deus, as pessoas deveriam vir e não dizer, eu ouvi a palavra, mas sim dizer que não, eu ouvi a palavra de Deus.
concordo plenamente com os irmãos e gostei muito da ênfase que o Dr. Carson deu, de que a pregação expositiva, ela, além de ser essa revelação, ela, na verdade, ela é também pedagógica. Ela ensina a igreja a ler a Bíblia. Nós adoramos a nossa doutrina, não é? Gostamos da nossa teologia sistemática, mas o crente não vai com o Berkoff debaixo do braço para a igreja. Ele leva a Bíblia. E nós temos que ensiná-lo a ler a Bíblia. Eu queria só acrescentar mais um ponto. É o fato de que na pregação expositiva, quando nós entendemos o princípio hermenêutico da centralidade de Cristo em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, nós vamos expor a Escritura do Antigo Testamento apontando para Cristo. Muitas vezes eu me assento ouvindo um sermão sobre o Antigo Testamento e o meu coração vai pedindo ao longo daquela mensagem: onde está Cristo? Onde está Cristo? Como isso aponta para a pessoa de Cristo? Como isso aponta para a obra de Cristo? Como isso aponta para o ensino de Cristo? Salvo engano, foi J. Adams que disse: se no final de um sermão seu tiver na sua congregação um unitarista ou um judeu, e ele no final disser: olha, gostei muito do que você disse e concordo com tudo que você disse, tem uma coisa errada com o seu sermão. Tem alguma coisa errada com o seu sermão. Então nós precisamos lembrar que a pregação expositiva aponta para Cristo, não para psicologia, não para avaliar a situação psicológica daquele personagem bíblico, um perigo imenso quando estamos pregando nos livros históricos do Antigo Testamento, para falar sobre depressão, para falar sobre esses tipos de temas. Então, a pregação expositiva, quando ela é de fato expositiva, ela aponta para Cristo, porque essa é a mensagem do texto. Mark? Yeah, just one more thing. Apenas mais uma coisa. I think that for the preacher himself, it's a wonderful way to get us into God's Word. Como um pregador, eu mesmo, é uma boa maneira de você se adentrar à palavra de Deus. I find the personal benefit for the preacher, for me as the preacher, to be huge. Eu acho um grande benefício para mim como pregador. It's wonderful for me every week to be discovering things afresh in God's Word. Eu acho extremamente benéfico estar redescobrindo coisas novas na palavra de Deus. May I add one brief comment? Posso eu fazer um rápido comentário? Expository preaching can be bad. Pregação expositiva is what? Not because in theory expository Pode ser ruim. Not because in theory expository preaching is bad, but because it can be badly done. Não porque a pregação expositiva ela é ruim em si, mas ela pode ser feita de maneira ruim. Some people have been turned off by expository preaching because, quite frankly, it's boring. Muitas pessoas já cansaram os ouvidos de ouvir pregação expositiva porque, sinceramente, é chata. But that is not the fault of the Word of God. Mas esse não é um problema da palavra de Deus. And it's not the fault of expository preaching well done. E não é também a culpa de uma pregação expositiva quando ela é feita de maneira correta. It's the fault of the preachers themselves who are either inadequately trained or poorly disciplined or not spiritually alert to how the Bible hangs together. É uma culpa, na verdade, do pregador, que às vezes não foi bem preparado, às vezes ele não tem a capacidade de entender como é que a Bíblia como um todo, ela se integra. One of the most important things the expositor must do is think through very carefully. It is the hardest part of the job, to think through very carefully how the truth in this text applies to life and thought.
Uma das coisas mais importantes que o expositor bíblico precisa fazer é pensar de maneira bastante calma e profunda como é que aquela mensagem aplica para a vida. To explain the text in exactly the same way and tone as if you were explaining a Brazilian Nobel laureate in literature is somehow to insult God. Explicar o texto bíblico da mesma maneira que ele foi explicado é algo difícil e não é como você explicar num tom abrasileirado. The aim is not to be a master of the word, but to be mastered by it. O objetivo, então, não é ser um mestre da palavra, mas ser um mestre pela palavra. Eu vou ter que falar mais uma coisa aqui. Outra vantagem da pregação expositiva é que quando você prega expositivamente, você não pode fugir da palavra de Deus. Muitas vezes, antes de pregar um texto, eu precisei, porque descobri coisas na palavra de Deus, confrontar a mim mesmo. A palavra de Deus confronta o pregador antes de confrontar a congregação. E eu tive que tomar atitudes antes de poder pregar um texto, porque senão eu estaria sendo hipócrita ao pregá-lo daquela forma. Então, a exposição bíblica vai me forçar semana após semana a lidar com coisas que eu tento, por causa da minha natureza pecaminosa, fugir delas. Então, por exemplo, se eu não oro, vai chegar a hora em que tem um texto sobre oração na Bíblia, e eu vou ter que lidar com aquilo, e assim por diante, em todas as áreas da vida. Um ponto que eu gostaria só de acrescentar, voltando ao que Carson havia dito há pouco, é que um risco para nós que gostamos de teologia reformada, história, é tentarmos imitar os pregadores do passado no modelo de exposição que eles tinham há 300 anos atrás. Então, algumas vezes, o que eu noto, alguns pregadores aqui no Brasil, à semelhança de alguns puritanos do século XVII, pregando lentamente, quase que verso a verso, livros da Bíblia. Nós não entendemos o contexto de mobilidade social que nós temos hoje em nossos grandes centros urbanos. Nós precisamos pregar expositivamente, sequencialmente, mas buscando modelos que sejam de acordo com nossas comunidades. Por isso que, quando eu apresentei Mark no primeiro dia, eu precisei mencionar o meu encanto com o que aconteceu, com o que ele fez na igreja dele, pregando durante um bom tempo, um sermão por livro bíblico, de tal forma que os membros da comunidade dele poderiam sair daquele templo, entendendo a ideia central daquele livro. Na medida que, quando eles pudessem voltar à Bíblia, ou tivessem necessidade de voltar à Bíblia, em busca de conforto, direção, alguma repreensão, eles teriam na mente gravada a ideia central daquele livro. O que Gilson tem feito também na Igreja Batista da Graça, alguma coisa em escala um pouco menor, mas pregando capítulos, tentando enfatizar a ideia central daquele capítulo, de tal forma que os membros da igreja, quando saem dali, eles têm na mente a ideia daquele capítulo ali. Então, isso é um risco. A gente supor que ao imitar os puritanos, o estilo de vida dos puritanos, ou de pregação dos puritanos, a gente também tem alguma experiência, ou tem algum relacionamento especial com Deus, como aqueles homens tiveram há 300 anos atrás. Okay? Uma pergunta, já que o Mauro está falando bastante hoje, eu vou dirigir essa pergunta aí para ele então. Talvez tenha sido surpreendente para algumas pessoas, quando Dever pregou em Abacuque e Isaías, destacando a graça de Deus ali. O Mauro acabou de falar um pouco sobre pregar o Antigo Testamento na expectativa de Cristo, apontando para Cristo. Então, a minha pergunta é o seguinte: há uma continuidade da doutrina da graça, como nós temos no Novo Testamento, também no Antigo Testamento? Certamente. Creio que um dos grandes erros da interpretação ao longo da história e da interpretação, talvez, nos últimos 2 séculos de algumas escolas,
tenha sido a abrupta divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, não entendendo os seus pontos de continuidade. Como tem sido amplamente exposto pelos irmãos aqui já, nós vemos que a doutrina da justificação, ela começa lá no livro de Gênesis. Ou seja, no progresso da revelação, Deus vai nos dando, vai nos indicando, vai nos informando a respeito da doutrina da justificação, que é pela graça, onde aqueles irmãos do Antigo Testamento eram salvos pelos mesmos meios que nós no Novo Testamento somos salvos. Então nós precisamos aprender a encontrar no Antigo Testamento essas doutrinas maravilhosas, reveladas de maneira progressiva e agora explanadas de maneira plena e completa no Novo Testamento, não é? A começar da própria pessoa de Cristo, que é o Verbo encarnado de Deus. Então nós não podemos nunca perder essa perspectiva. Eu me lembro que fiz uma palestra numa ocasião falando sobre a habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento. E foi altamente controversa. Muita gente falou, nunca pensei nisso. Como é que é um crente no Antigo Testamento habitado pelo Espírito Santo? Falei, ué, se ele era regenerado, se ele era crente, se ele orava, eu não vejo outra forma de qualquer ser humano fazer isso, se ele não tiver a ação especial do Espírito Santo sobre ele ou nele. É óbvio que isso é assunto de controvérsia, mas é uma mostra dessa necessidade, dessa continuidade que existe entre os dois testamentos. Deixei a última pergunta, mais complicada para o final, para o irmão Carson. Em resumo, o que é a nova perspectiva paulina e quais as implicações dela para a teologia cristã? O que é a perspectiva paulina, em resumo? New Perspective. E quais as implicações dela para a teologia cristã? What is the new perspective on Paul? O que é a nova perspectiva em Paulo? The short answer is, come back tonight at 9:15. A resposta curta é, volte hoje à noite às 9h15. Because tonight, to my regret, instead of expounding Scripture, I will try to give a topical survey of what the new perspective looks like. Porque hoje à noite, até para minha insatisfação, eu vou ter que falar sobre essa nova perspectiva em Paulo. It is not really one perspective so much as a variety of perspectives with a common thread running through. Não é necessariamente uma perspectiva, mas são várias coisas com um alinhavado correndo por todas elas. And these commonalities mean that there is a shift in the understanding of what justification is. E essa coisa comum entre elas significa que tem havido de fato uma mudança do que a nova perspectiva significa. Even a bit of a shift in the understanding of what the cross actually achieved. Até mesmo uma mudança no significado daquilo que a cruz alcançou. Sometimes the debates can sound spectacularly technical. Às vezes o debate pode ter aquele som de é um espetáculo técnico. But I assure you that they have practical pastoral implications that are simply huge. Mas eu queria que vocês entendessem que esse debate tem implicações práticas que são enormes. Let me mention one and the rest we'll deal with tonight.
Deixe-me mencionar uma, e o resto nós vamos tratar à noite. One of the most influential voices in this heritage of the New Perspective Uma das vozes mais influentes nessa nova perspectiva em Paulo teaches that when you become converted, you are justified, ensina que quando você se converte, você é justificado, but that this justification is ongoing in this life, mas essa justificação ela é uma coisa que continua durante a sua vida, that now it is grounded in Christ's cross work, que agora ela está envolta na cruz de Cristo, but on the last day, before the throne of God, there is, as it were, another justification. mas que no final, no último dia de Cristo, parece que haverá alguma coisa do tipo uma outra justificação. And at that point, you will be justified before God and admitted into the new heaven and the new earth. E que naquele momento, então, você será novamente justificado e admitido no novo céus e na nova terra, On the basis of the whole life lived. That's a direct quotation. com base em toda a vida que você viveu. In other words, not exclusively on the basis of what Christ has done, but on the basis of the whole life lived. Então, não necessariamente somente com base naquilo que Cristo fez, mas com base também em toda a vida vivida. Now, all true Christians will acknowledge that where there is genuine justification in this life, there will also be change of conduct. Não, todos os cristãos reconheceriam que se houve uma justificação, houve necessariamente uma mudança de conduta. In other words, conduct is a necessary entailment of genuine conversion. Então, necessariamente, a mudança de conduta é o resultado de uma conversão. All genuine Christians will say that. Todo cristão genuíno vai dizer isso. But it's a different thing to say that the whole life lived, including your faith in Christ and your conduct, become the basis for entrance into heaven. Mas é uma coisa totalmente diferente dizer que toda a sua vida vivida, incluindo a sua conduta, será a base para a sua justificação naquele dia. This sounds hugely as if works righteousness is slipping in through the back door. Isso tem uma implicação totalmente diferente, como se tivesse uma outra justificação entrando pelas portas do fundo. And sooner or later it must affect the doctrine of assurance. E com certeza vai acabar afetando mais cedo ou mais tarde a doutrina da perseverança. You come to your deathbed and you will not be able to refrain from wondering, Você chegar no seu leito de morte e você não terá como evitar de pensar: has my whole life lived been adequate to get me to the final justification? será que toda a vida que eu vivi será suficiente para ser a base da minha justificação? Whereas surely what the New Testament documents teach is this: Então, com certeza, o que os documentos do Novo Testamento nos ensina é o seguinte. in the words of a hymn we sing in English, Nas palavras de um hino em inglês, I have no other argument. eu não tenho nenhum outro argumento. I have no other plea. Eu não tenho nem outra súplica. It is enough that Jesus died and that he died for me. Basta o fato de que Jesus morreu e Ele morreu por mim. See you at 9:15. Te vejo até às 9h15. Só uma questão antes de nós encerrarmos. Para quem supõe que esse debate, que é um debate mais técnico, é uma questão meramente de seminários teológicos, a gente tem que lembrar duas questões. Primeiro, editoras católicas e evangélicas têm publicado o material do bispo N.T. Wright e de James Dunn em português. E todo o debate que começa na academia, fatalmente acaba chegando para a igreja. Não é só o Silas que é um pastor reformado engraçado. Infelizmente,
ficou a caricatura de que todo ortodoxo, alguém de cara amarrada, alguém muito sério, sisudo. Na Reforma, os calvinistas eram muito engraçadinhos e eles gostavam de retratar muito do debate daquela época por meio de charges. Uma charge muito engraçada daquela época, que um francês, um reformado francês, desenhou, representava um homem morrendo, um católico morrendo, um padre sentado ao lado dele, batendo na mãozinha dele, dizendo: talvez haja esperança, talvez haja esperança. Se a afirmação reformada, logicamente bíblica, da doutrina da justificação está errada, nós não temos esperança nenhuma, nem nessa vida, nem no vida por vir. Nós retroagimos ao catolicismo medieval, como grande parte do nosso protestantismo sem reforma no Brasil tem feito. Então, o que os irmãos estão vendo durante a semana aqui não é uma mera questão de debate acadêmico, teológico, mas é uma questão vital para a nossa vida e para a saúde da nossa igreja. Como nós estamos já em ritmo de despedida, eu quero agradecer aos irmãos que têm composto essa mesa aqui. Hoje nós temos o reforço do pastor Gilson, que começou pregando ontem, Mauro Meister, do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E eu quero agradecer de coração, em nome de nossa editora, Rick, Thiago, a presença de Mark, de Carson aqui no Brasil. Saibam que tem sido uma bênção para nós tê-los aqui. E a forma como Deus tem os usado aqui vai se manifestar no domingo, quando nós chegarmos às nossas igrejas com coragem, com garra, com devoção, refletindo a glória do Evangelho para nossos irmãos e irmãs que estão nos